Olá, meus amigos do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Que bom, mais um final de semana aqui. E o que eu quero conversar com vocês hoje é um tema muito interessante. Algo que Deus colocou no meu coração, uma revelação tremenda, e a minha expressão para aquilo que Deus colocou no coração é: eu, igreja? Nem pensar nisso. Igreja? Nem pensar nisso. Talvez você ache estranho o que eu estou falando, o Renato falando que igreja, nem pensar nisso. Sim, essa frase, nem pensar, só falar no nome da igreja já dá um arrepio em muitas pessoas. Deus me deu uma revelação muito séria sobre isso. Eu, igreja, nem pensar. Então eu queria que você, antes de falar isso, eu, igreja, nem pensar, pense um pouquinho, junto comigo. Me permita andar um pouquinho junto com você. Hoje em dia eu não tenho igreja, hoje em dia eu não tenho nenhuma estrutura, temos o nosso grupo, e aqui nós vamos conversar sobre esse tema, mas eu queria que você parasse um pouquinho. Eu, igreja, nem pensar. Então vamos lá. Existia há muito tempo atrás um grande general do rei da Síria, e ele estava com... Ele era muito famoso, ele era forte, valente, ele tinha todas as medalhas, ele era um cara de prestígio. Talvez você seja uma pessoa de prestígio, um grande dentista, um grande médico, uma grande psicóloga, uma grande pessoa que, de repente, você se cansou da igreja. E esse general, ele tinha se cansado de tudo que chamava igreja e ele se achava autossuficiente. Ele era um espetáculo muito consciente, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra que ninguém via. Ele tinha uma doença que ninguém via. Apesar de todos verem o seu sucesso, o seu interno ninguém via, mas Deus via. Ok. E esse general, então, estava lá e imagine você com lepra, aquela sensação horrível, ruim. E o exército dele, dentro das suas conquistas da Síria, correu como escravo uma mulher, uma senhora escrava, uma jovem, que veio servir a esse general. Veio servir a essa pessoa importante. Guarde, servir ao importante. Talvez você seja importante e alguém tem vindo para te servir e você não quer estar perto dessa pessoa. Ok. O que aconteceu? Esse homem, esse general, vocês conhecem a história dele. O que aconteceu? Ele ouviu dessa empregada, dessa serva, que existia uma pessoa, existia um lugar onde que ele fosse, ia ser ministrado sobre a vida dele uma bênção, e lá ele ia ser curado, lá ele ia ser restaurado, lá ele ia ter uma vida nova. E ele falou: não vou lá, deve ser uma igreja. Igreja? Nem pensar. E o que aconteceu? Depois de muita tentação, depois de muito sofrimento, ele resolveu seguir o conselho e foi seguir o conselho dessa serva. E foi até um homem de Deus, e esse homem de Deus, sendo usado por Deus para tratar aquele problema interno desse general, que ele tinha uma lepra interior, por fora beleza, por dentro pão bolorado, como dizia, bela viola, por fora, por dentro pão bolorado, já diziam em Portugal, já dizia no Brasil. Esse homem então procurou esse homem de Deus, que, usado por Deus, não saiu para dar uma resposta para ele, mas mandou o servo dele, falou: olha, vai lá, mergulha no rio 7 vezes e você vai ser curado dessa lepra. E aquele homem falou: eu, tão importante, ir num lugar tão medíocre, num rio tão sujo, ou seja, eu me sujeitar a isso? Não vou. E aí, de repente, uma pessoa falou: olha, se te pedisse uma coisa tão difícil, você até faria. Estão te pedindo tão simples, vai lá e aceite isso. E ele foi nesse lugar que ele não queria ir e recebeu uma bênção tremenda e foi curado da sua lepra. Foi curado porque Deus tratou do orgulho daquele homem, Deus tratou de algo escondido. E Deus quer tratar de algo escondido na sua vida como na minha vida. E ontem Deus me revelou algo tremendo. Talvez você diga: eu, igreja? Nem pensar. É que você tem algo escondido dentro de você, uma mágoa dentro de você, alguma situação. Você pode dizer: não, eu não confio mais em pastores. Você teve uma mágoa com o pastor? Não, lá todo mundo rouba. Talvez você viu uma igreja que não teve uma boa administração dos dízimos e ofertas. Lá eu não gosto. Talvez você tenha ouvido algumas profecias que não foram de Deus, ou você frequentou umas igrejas como a que nós tivemos, de repente você não gostou da minha atuação como pastor, você está magoado, ou talvez teve contato com alguns apóstolos que disseram que eram apóstolos, que tinham que abençoar a vida das pessoas, que tinham que exortar, e de repente sumiram todos, você ficou: eu, igreja, nem pensar.
Mas eu queria te dizer uma coisa, a igreja a qual nós temos que frequentar é uma igreja diferente, é a igreja de Jesus Cristo. Ok? Não é a igreja do Renato, não é a igreja de ninguém, é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele criou, a igreja que ele quis, que ele edificou em cima de uma grande verdade. Quando ele perguntou para Pedro quem era ele, Pedro disse, tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou, sobre essa ideia, sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas sobre essa ideia, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então Jesus, baseado nisso, ele declarou também que onde estariam reunidos 2 ou 3 no nome dele, 2 ou mais no nome dele, ele estaria presente. E ali se faria a igreja dele, ou seja, o corpo de Cristo aqui na terra. Ok? Então essa é a verdadeira igreja. Ela pode estar se reunindo tanto numa casa, quanto numa célula, quanto num grupo, um grupo aqui como o nosso, ou num templo específico, com estruturas físicas e etc. Mas o mais importante é que você entenda que às vezes você está falando, eu, igreja, nem pensar, é que você quer estar como aquele rei, aquele general do exército. Você acha que a igreja é um lugar horrível. E realmente, lá no livro de Gênesis, diz a palavra que a igreja é um lugar temível. Sabe por quê? Porque a igreja é a porta da casa do Deus vivo. E sobre essa ideia é que Jesus edificou a sua igreja. A igreja tem que ser um lugar onde você vai ver os anjos subindo e descendo através de Jesus. Por isso que diz que lá é a casa do Deus vivo. A casa de Deus vivo é o lugar onde nós vamos estar vivendo como um corpo, como o corpo desse Cristo, como o corpo de Jesus, o Deus conosco, mas o Cristo, o ungido de Deus. Nós vamos formar junto com ele um grupo onde 2 ou mais, 150, 1.500, estamos reunidos no nome dele para buscar isso, buscar esse contato com o mundo espiritual, buscar esse contato e esse trabalho do mundo espiritual aqui na terra. Então, quando você diz, não, eu, igreja, nunca mais, é porque você tem um problema, mas você não quer usar. E o inimigo está cada vez mais te impedir de frequentar uma igreja, de frequentar uma célula, frequentar um grupo, porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e a igreja são 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, e ele está ali presente. Essa é a verdadeira igreja. Então, quando você deixa de frequentar a igreja, deixa de frequentar um culto, deixa de frequentar uma reunião, Satanás sai vencendo, porque Jesus Cristo se manifestou, como diz a palavra, para destruir as obras do diabo, e nós estamos deixando o diabo colocar conceitos por pessoas que montaram igrejas, fizeram igrejas que não eram a igreja de Cristo. Porque se você entender, a igreja de Cristo é a coluna da verdade. A igreja de Cristo Jesus se fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja de Cristo é a coluna da verdade para essa sociedade perdida. A igreja de Cristo é o lugar onde vai dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus através das várias pessoas. Você não é igual a mim, e se nós estivermos juntos, unidos nesse mesmo propósito, formar um corpo de Cristo aqui na terra, nós vamos dar a conhecer a toda a gente a multiforme sabedoria de Deus, comigo, com você, com outro, com outra pessoa. Você tem que entender que o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é um lugar onde estão os pés, e a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, com ele, nós somos sentados nos lugares celestiais com Jesus Cristo, e lá, junto com Cristo, nos lugares celestiais, nós vamos poder sujeitar todos os inimigos nossos sobre os pés do corpo de Cristo, sobre os pés da igreja, e nós vamos poder vencer. E é isso que Deus quer que você faça, que você busque esse lugar, que você vá até a casa de Deus, porque lá, como tem Jesus como escada, tudo que você pedir em concordância, tudo que você orar no nome de Jesus, 2 ou 3 reunidos no nome, o Senhor vai te conceder. Então, quando você diz, eu, igreja, nunca mais, você está caindo na situação daquele rei orgulhoso. Você está com orgulho que você acha que a igreja é um lugar onde tem pessoas no nível cultural baixíssimo, onde tem pessoas loucas, pessoas enfadonhas, pessoas fanáticas. Não, o lugar de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, é o lugar mais poderoso que a gente pode ter. É um lugar que vai ser administrado por líderes, vão ter pessoas que vão ajudar, e você vai estar lá executando os seus dons. Deus quer dar dons de amizade, porque a igreja é um lugar onde você vai aprender, lugar de ensino, um lugar de convivência, um lugar onde você pode ter cuidado mútuo, um lugar onde você vai ter cura, onde você vai ser curado, um lugar onde você vai ter restauração e reconciliação com Deus e com os homens. Essa é a ideia da igreja. E é por isso que Deus está falando com você hoje. Não diga mais, eu, igreja, nunca mais. Se você não quer estar numa estrutura física, não busque
uma instituição, uma igreja. Busque um corpo, esteja ligado a um corpo, busque um corpo onde Jesus é o cabeça e você vai ser mais um membro, onde você vai ter exatamente a presença do corpo de Cristo. Porque Jesus declarou para você que ele veio buscar aquele que estava perdido. Jesus disse que ele veio levar o pecador ao arrependimento, ele veio pregar boas notícias, ele veio libertar os cativos, ele veio curar os enfermos, ele veio trazer dissensão para ver quem é de Deus e quem não é. E ele está aqui hoje, e ele veio para servir, para não ser servido. Assim como a serva daquele general falou para ele, vá até o homem de Deus, eu digo hoje, busque o corpo de Cristo, busque uma igreja de Cristo, onde você possa congregar, onde você possa. Isso fala comigo, porque eu deixei a igreja na Espanha e em Portugal, nunca mais me reuni, mas isso também é um alívio para mim, para que eu comece de novo a montar a igreja do Senhor e buscar pessoas que querem reunir comigo, no nome do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer com que essa sabedoria, que a casa de Deus seja conhecida por toda a eternidade, onde nós vamos concordar, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser restaurados e nós vamos cada vez mais dar a conhecer a multiforme sabedoria do nosso Deus, que é o único digno que merece toda adoração. Não diga mais eu, igreja. Não. Eu nunca mais vou dizer eu, igreja, nem pensar. Mas eu vou dizer, sim, eu vou buscar, não uma instituição, uma igreja, mas eu vou buscar um corpo de Cristo, onde eu possa fazer parte desse corpo. Ok? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que você possa ter entendido essa palavra. Não diga mais, mas diga, eu vou buscar o corpo. Eu quero estar no corpo. Eu quero estar junto à videira que é Jesus. Eu quero estar junto ao Criador. Amém? Deus te abençoe e Ele está pronto para te receber com os braços abertos como você está. Venha como você está.